uma mulher muito piedosa, ela recebeu um aviso do Senhor, dizendo, olha, não se case com esse homem, porque esse homem vai te dar muito trabalho, vai te encher de filhos e vai te largar. E aí, ela não pediu, Deus falou com ela, e ela se casou com um tal homem. Este homem encheu de filhos, 5 se eu não me engano, e de repente ele se foi. Arrumou outras mulheres e outras famílias e largou ela para lá, a ponto dela ter que sair para trabalhar e deixar as crianças cuidando umas das outras até mais ou menos a adolescência desses meninos. Uma outra mulher, ainda jovenzinha, tinha uns 17 anos, havia um conflito na família porque eles não aceitavam que ela se casasse com o tal namorado dela, que era da mesma idade. E aí esse namorado teve uma ideia brilhante. Eles iriam forjar uma situação, falar que eles tinham tido relações sexuais, porque aí o pai da menina ia ter que aceitar. Era assim que se tratava as coisas à época, né? E aí eles dizem essa mentira, aí o pai, agora vocês vão ter que se casar. E aí o noivo fala assim, então tá, já que a gente já mentiu mesmo, o pai falou que agora você vai ter que se casar, vamos consumar o ato. E aí essa jovenzinha chegando no culto sem ninguém saber de nada, nem dela, nem do noivo dela, nem do que eles estavam tramando, uma pessoa para na porta da igreja e fala assim, minha filha, eu tenho um projeto para você e o fulano, que era o noivo dela. Projeto de vida para vocês. Eu estou unindo vocês, mas eu estou te dizendo, não vá fazer o que esse seu noivo está querendo, porque senão você vai ficar casada com ele, esse homem vai te maltratar terrivelmente e você só vai se conduzir pela sua teimosia. Não faça isso. O que a moça fez? Foi lá, na situação que ela combinou com o então namorado, noivo, teve as relações com ele e sofreu penosamente no casamento, que a gente pode dizer neste momento que essa pessoa, a personalidade dela está sempre engolida pela personalidade do homem. E olha, é um casal que Deus uniu, mas Deus chegou para Jó e falou, não faça assim porque vai te acontecer isso, igual Deus falou para Adão e Eva, né? Não coma do fruto, porque é isso que vai acontecer com vocês. Uma outra mulher maravilhosa, uma bela senhora hoje, ela vinha sofrendo muitos anos no casamento dela, casou com um sujeito, teve 4 filhos com esse homem, e ela pedindo a Deus uma solução, e aí Deus mudou a solução. De um outro estado do Brasil, liga uma pessoa que ela não conhecia, com aquela voz meio pentecostalesa, minha selva, este homem que esteve com você até estes dias, este homem é perverso, ele não tem o meu espírito, ele não é nada de mim, e eu vou mostrar para você quem é esse homem, mas por isso eu vou arrancá-lo da sua vida, disse a pessoa de outro estado. Estou aqui, logicamente, maquiando as histórias, porque o meu interesse aqui não é expor as pessoas, mas é contar para vocês que essas coisas acontecem. E aí, essa senhora que precisava tanto do favor divino, quando fica sabendo que Deus ia tirar da vida dela aquele ranço em pessoa, aquela coisa horrorosa, ela fala assim, esse cara não é de Deus não, como é que um cara liga para mim do outro estado para destruir uma família? Quer dizer, a família nunca existia, o homem era perverso, tinha um caráter perverso, e vai se tornando mais perverso ainda na medida em que o casamento não era para acontecer e aconteceu, e as pessoas vão se tornando perversas. Aí o dia que Deus traz o livramento, vem essa senhora e diz, isso não é de Deus não, porque essa é uma profecia para destruir família. Que família que nunca existiu? Que família no sentido de que casamento? Porque os filhos que o casal teve são filhos maravilhosos. Por que eu inicio contando essas 3 histórias? Porque Deus é o Senhor de toda a terra e por motivos que pertencem a Ele, Ele chega às pessoas para falar com elas. Ele governa todas as coisas, mas Ele chega às pessoas para se comunicar com elas, para dar a elas diretrizes. E Ele fez isso com o povo, que é o povo que nós estamos aqui estudando no livro do Deuteronômio. Ele é o Senhor de toda a terra, mas Ele resolveu falar com o povo. Quando Deus fala com o povo, ou quando Deus chega a indivíduos que graciosamente receberam a sua voz,
ele já chega sabendo que nós vamos vomitar toda a nossa perversidade diante dele. E é nesse contexto que o Cântico de Moisés tem de ser interpretado. O Cântico de Moisés está em Deuteronômio, no capítulo 32, é um cântico. Mas ele vai sendo ensaiado desde o capítulo 31, quando Moisés reúne o povo e fala assim, olha, Deus falou com vocês, Deus se revelou a vocês, Deus quis tudo de bom para vocês, mas vocês são a própria armadilha. Ele chega a mostrar esse grande desgosto, né? E o desgosto de Moisés ele não é sem razão. Olha o que Moisés vai dizer no capítulo 31, a partir dos versículos 27. Ele fala assim, quando ele manda tomar isso tudo, guardar o livro da lei no lugar, porque ele já estava para ir embora, ele fala, olha, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Ou seja, do mais moço ao mais velho, do mais inconsciente à autoridade mais inconsequente, ele estava dizendo, eu sei qual é a de vocês não querem nada com Deus não, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. É o que ele diz aqui, no finalzinho do capítulo 31, preparando-se para cantar e deixar registrado o seu cântico, que é um cântico que vai falar da dureza do coração humano. Leia depois Deuteronômio 32. Mas ainda te chama a atenção para os versos 28 a 36 desse cântico, quando ele vai dizer assim, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera? E o Senhor não nos entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos os atestam. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? E aí Deus continua ironizando, né? O que eu estou dizendo é que há um desgosto certeiro em Moisés, porque Moisés sabia que todo esse trabalho da revelação divina, igual aconteceu com as 3 mulheres que eu mencionei no começo, e eu me lembrei desses testemunhos de 3 mulheres, porque são mulheres com quem Deus sempre quer falar e elas ficam se subjugando a homens. Todas elas, a maioria das outras histórias que eu poderia trazer para vocês, são mulheres, inclusive, que caem nessas teorias nazifascistas, né, que não conseguem confiar no Senhor, mesmo o Senhor se revelando graciosamente a elas, apontando um pecado. O texto é imenso. O salmo que Moisés vai propor aqui em Deuteronômio 32, ele é grande, mas o principal pecado que ele aponta do povo é isso, ó, eu me doei a vocês e vocês nunca confiaram em mim. Vocês têm um problema de fabricação. Ele não vai falar aqui de perversidades sexuais, de questões econômicas, financeiras, ele vai falar o tempo todo de eu me revelei a vocês e vocês ouviram e falaram, legal Deus, só que eu vou fazer exatamente o contrário, né? Quando ali uma se casa com um cara que Deus disse que ia fazer mal a ela, a outra cai na laia do noivo que Deus disse que tinha dado para ela, e a outra, quando Deus vai socorrê-la depois de tudo que ela sofreu, ela coloca Deus agora como destruidor de famílias. O nome desse conjunto de pecados é
idolatria, que faz parte dessas pessoas que receberam a revelação de Deus. Se Deus te trata bem apesar da sua idolatria, por que você acha que Ele não tem bilhões de escolhidos ocultos por todo o planeta? Né? Porque essas pessoas ainda ficam vigiando a salvação dos outros. Ah, Deus não pode salvar gente assim. Deus não pode salvar quem faz isso. A África está amaldiçoada. E Deus está assim, eu salvei vocês, bando de coração duro. É mais ou menos essa tônica do Salmo de Moisés que está aqui em Deuteronômio 32. Então, esse desgosto certeiro de Moisés, porque o cuidado de Deus a quem ele se revela, geralmente é visto como um meio de se perverter. Né? Olha, por exemplo, que diz os versos 13 ao 15 do Cântico de Moisés, no capítulo 32. Olha só, 13 ao 15, olha o que Deus faz com eles. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Quer dizer, pedra sai azeite, mas saía, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e mosto, falando de bebida forte, de alegria. Mas, em meio a essas bênçãos todas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Quer dizer, todo o cuidado de Deus com o seu povo acaba sendo visto como um meio para eles se perverterem. Ah, Deus me deu bonança, né? Igual algumas pessoas da minha família que são muito abençoadas por Deus, falam assim, não, isso tudo é uma questão de esforço, o capitalismo é o melhor sistema. Essas coisas são assim mesmo, as pessoas perdem a compaixão, perdem o sentimento de acolhimento, falam, não, isso é uma questão de esforço. Vamos nos preocupar com a morte do CNPJ, as pessoas é uma coisa que a gente vai ver se der. São pessoas que usam todas as bênçãos que Deus dá a elas firmemente, copiosamente, para se perverterem. E aí, o que acontece quando a gente chega num ponto desse? É que o remédio para um povo que fica perdido na própria luz, perdido de tanta luz que recebeu, é ser tratado como um não povo. Olha só o que diz no versículos 21 até o 27, para a gente finalizar essa nossa pequena meditação. Mas eu te digo, o segredo para um povo que se perdeu na luz que recebeu de Deus é acabar sendo tratado como um não povo, conforme diz aqui os versos 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Estou falando de ídolos, né? Ídolos econômicos, ídolos religiosos, ídolos intelectuais. Eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de fera e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Aí Deus está dizendo, a única linguagem que esse povo entende é a linguagem da ausência. Alguém fala assim, está repreendido todo esse mal, mas a quem muito Deus dá, muito Deus vai pedir. Porque, no geral, Deus deixa os seres humanos procurarem conquistar as suas questões. É igual Jacó e Esaú. Esaú era um homem guerreiro que construiu seu estado, sua fortuna. Jacó, Deus resolveu dar as coisas para ele por um motivo de missão, por questões históricas. E aí, quando Deus chama alguém, e esse alguém acaba se transformando num deputado federal, pastor Marco Feliciano da vida,
que é um homem que Deus chamou, mas que há muito se desviou, engordou, ficou neto, deu coices no Altíssimo, às vezes toda essa miséria nem vem assim de maneira literal, vem daquela maneira que Jesus disse, que aí o cara morre mais anestesiado ainda, né? De que adianta, Marco Feliciano, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ganhar o carinho das filhas sabendo que você nem tem alma? Morrer como um homem de família sabendo que você corrompeu tantas famílias? De que adianta? Essa é a miséria que as pessoas não conseguem enxergar. É quando a pessoa se esquece de Deus e vai usando os meios divinos para ser perversa, contínua e perversamente. Aí a saída para esse povo é ser tratado como não povo. Uns vão se apostatando da fé. Outros, é só por esses meios que chegam ao arrependimento. Então, esse Salmo de Moisés, é importante a gente lê-lo com essa perspectiva de que os sentimentos de Moisés ali se misturou com os sentimentos da eternidade, com os sentimentos de zelo de Deus com o seu povo. Ó, eu chamei esse povo, mas eu já sei que esse povo, como qualquer outro povo, não quer nada comigo, mas com esses tem uma diferença. Eu chamei, instruí, dei livramentos, dei sustentos, eles me deram coices, e aí para eles nem se perderem eternamente só tem um jeito. É eu tratá-los com a moeda que um perverso merece. Com a diferença que muitos perversos não receberam nada de mim, não receberam nenhuma instrução. Por isso vocês nem vão poder me julgar quando eu me compadecer de alguém que para vocês parece perverso. Agora, para os perversos, quem são os maiores perversos? Essa gente que eu citei no começo, que recebe a palavra de Deus, recebe a instrução de Deus e, primeiro, tem a cara de pau de enfrentar Deus. Segundo, acabam usando tudo que Deus deu para se tornarem mais perversos do que aqueles que não ouviram nada de Deus. Deus é justo, por isso que ele fala, olha, a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando vocês resvalarem o pé, porque eu sei que dentro de vocês nunca houve prazer em mim. Deus não quer obrigar ninguém a ter prazer nele, mas o fato é que a palavra de Deus, conforme mostrado aqui nesses textos, deveria fazer com que a semente brotasse. Porque muitos, não recebendo de Deus essa revelação, estão procurando, estão agindo conforme a ética do seu amor eterno. Daí Jesus vinha dizer, Deus em pessoa vinha dizer, que muitos naqueles dias vão falar, Senhor, quando foi que eu te vi nu, com sede, preso, doente e fui te visitar? Ou seja, era gente que nem estava fazendo aquilo para Deus, mas que em fazendo atraiu a atenção de Deus. E Deus falou, olha, toda vez que vocês fizeram isso de maneira despropositada, foi a mim que vocês estavam fazendo. Diferente desses perversos aqui, aos quais eu me revelei, e quanto mais eu me revelei, eles se rebelaram. Né? Então, vinde benditos de meu Pai, vinde esses que fizeram coisas sem saber para quem, mas fizeram para mim. Vinde as prostitutas e os publicanos que vão preceder a estes aqui no reino de Deus. Vinde muitos povos, cananeus, gente de outros lugares, enquanto os filhos de Abraão, Isaac e Jacó vão ficando de fora. E aqui inclui tanto os judeus quanto aqueles que, recebendo a promessa de Deus, não deram nenhum valor para ela. Essas palavras deveriam causar em nós muito temor e tremor, porque elas são graves, elas são sérias, e o sentimento de Moisés aqui, ó, ele não estava indignado, ele estava possuído pelo amor de Deus, que se indigna ante essas coisas. Deus deixa a sua glória para se revelar a você, e você faz da glória de Deus tapete para a sua autopromoção. E fica cego, e já não ouve conselhos. Aí Deus vai fazer essas coisas aqui. Pode até ser que ele não faça de maneira literal como está no texto. Mas você vai ganhando o mundo inteiro e perdendo a própria alma. Que todos nós tenhamos cuidado em relação a isso. Todos nós tenhamos zelo pessoal em relação a isso. Ao invés de queremos ficar nos impondo sobre os outros, porque isso é muito grave. E Deus espera que toda essa gravidade se transforme em muito amor e em carinho dentro de você. Esta é a síntese destas, digamos, últimas palavras de Moisés, que estava aqui cheio do Espírito Santo, falando coisas do tempo e espaço. Pensem nisso.
e leve-se a sério diante de Deus.